Beleza, pessoal? Meu abraço para vocês. Eu sou o professor Natanael e nós estamos começando mais essa aula de história para você. Muito bom estar com todos vocês, mesmo que no plano virtual. Tenho certeza que vocês estão e irão assistir e ouvir com bastante atenção. Então é por isso que eu me esforço para passar os conteúdos de forma didática, compreensível, que possa ser acompanhado por vocês de uma maneira clara e de uma forma que vocês possam compreender e assimilar o conteúdo da melhor forma possível. Então vem comigo, porque hoje a gente vai dar sequência a um trabalho, a uma aula que a gente já iniciou dias atrás, a respeito da Revolução Francesa, tá certo? Veja que a gente vem estudando a Revolução Industrial, não faz muito tempo que eu gravei uma aula, disponibilizei para todos vocês. Agora a gente está vendo a Revolução Francesa, é um conjunto de conteúdos, antes, sem esquecer do Iluminismo, né? E outros acontecimentos mais, as revoluções inglesas. Então, faz parte de um conjunto de acontecimentos entre os séculos 17, 18 e vai entrar aí no século 19, são as revoluções burguesas. São as revoluções que vão alçar, né, catapultar a burguesia a uma condição de controle na política, inicialmente na Europa e posteriormente sendo internacionalizado esse modelo, vindo para a América e por aí vai. Então, nós já começamos a trabalhar a Revolução Francesa, nós conceituamos, nós a situamos no tempo e no espaço, nós já apresentamos aqui alguns conceitos básicos, já vimos, a título de recapitulação, como estava dividida a França pré-revolucionária em seus aspectos religioso, político, social e econômico. Já vimos esse panorama, já demos essa visão aí mais holística, não é? Para vocês. Quem não se lembra de jeito nenhum, dá uma olhada na aula 1, Revolução Industrial, melhor dizendo, Revolução Francesa 1, porque essa é a aula 2. E a gente vai pegar exatamente do momento em que a burguesia, insatisfeita com o sistema de votação nos Estados Gerais, que privilegiava apenas um voto por Estado. O primeiro Estado tinha direito a um voto, o segundo Estado tinha direito a um voto, e o terceiro Estado também tinha direito no parlamento a apenas um voto, sendo que os representantes do primeiro Estado e do segundo Estado, somados, chegavam a no máximo 3% da população e mesmo assim tinham um voto do mesmo peso dos representantes do terceiro Estado, que representavam cerca de 97% da população francesa naquele final de século XVIII. Lembrando que o terceiro estado era bastante heterogêneo, não era composto por burgueses, alta e baixa burguesia, você tinha o campesinato, os sans-culottes, você tinha a massa trabalhadora, você tinha, enfim, todos os demais elementos, como, por exemplo, profissionais liberais, né, pessoas que viviam da sua arte, pequenos comerciantes, etc. O primeiro estado era homogêneo, o clero. O segundo estado também é homogêneo. Era a nobreza, uma nobreza parasitária que vivia em Versalhes, não é? De forma apenas como sanguessuga, não é? Se aproveitando das suas muitas benesses, assim como o clero, de modo que o terceiro estado, capitaneado pela burguesia, estava extremamente insatisfeita por todas as razões que nós já colocamos na aula 1. Você dá uma conferida lá, caso você tenha esquecido. Vamos compartilhar a tela para que a gente possa mostrar exatamente o slide de onde nós paramos na aula anterior. É importante que a gente visualize isso. Está mostrando aí para vocês a partir de agora, penso eu, certo? Onde nós teremos a oportunidade de dar a sequência exatamente do ponto onde nós paramos. Os Estados Gerais, relembrando a aula 1, estavam com mais de 100 anos aí que não eram convocados.
diante da crise financeira, principalmente, o rei Luís XVI tomou, né, essa ideia que para ele foi péssima, de convocar os Estados Gerais para negociar, pactuar e votar saídas para essa crise financeira. Essas saídas passavam necessariamente por corte de gastos, de custos, coisa que ele não queria fazer, apenas aumentar impostos. E dentro desse sistema atabalhoado aí de votação por estado, conforme expliquei já hoje num resuminho, e detalhei isso com mais tempo na aula 1, os deputados do terceiro estado eles vão se trancar na sala do jogo da pela, que era um tipo de jogo que eles curtiam brincar na França do final do século XVIII. Eles acabaram se trancando nessa sala e de lá juraram não sair enquanto não fizessem uma nova constituição para a França, uma nova lei, um novo sistema, um novo ordenamento político que dissolvesse esse sistema de estados e que privilegiava sempre a elite, na medida em que o primeiro e o segundo estado se juntavam e derrotavam por 2-1 o terceiro estado. Vocês lembram? Esse é o início da Revolução, muito embora o dia 14 de julho tenha sido o dia consagrado pela historiografia mundial como sendo, e até pela própria França mesmo, é um feriado nacional, como sendo o dia do pontapé inicial do movimento revolucionário. É o dia em que cai a Bastilha, quer dizer, os revoltosos tomam aquele que era considerado um símbolo dos Bourbons, ou da opressão, do autoritarismo, do absolutismo dos Bourbons, que era uma prisão, uma masmorra, para onde prisioneiros, inimigos do rei, do Estado, considerados pessoas perigosas por serem revolucionários, por contestarem a autoridade monárquica, eram levados. Se bem que tinham poucos prisioneiros nesse dia, mas o que ela simbolizava, o que essa masmorra, o que essa prisão, a Bastilha, simbolizava em termos de poder dos Bourbons, em termos de presença do absolutismo monárquico na França, era o que valia realmente muito mais simbolicamente do que propriamente o que tinha dentro dela. Eles roubam armas, eles tomam de assalto e ganham as ruas e invadem a prisão e soltam os poucos prisioneiros que lá estavam. É um capítulo bem interessante, né? Simbolizando isso. Quer dizer, o rei não tinha mais o controle, o rei não tinha mais condições de apaziguar, de manter, né, seu autoritarismo. Tanto é verdade que agora ele vai precisar negociar. Agora ele vai precisar ceder em algumas coisas. E aí você pode pensar, ué, por que o rei não mandou prender os revoltosos, não mandou o exército sufocar esse levante, etc. Pessoal, o próprio exército ele não estava mais 100% a favor do rei. Baixo salário, sistema de promoção baseado apenas em compadrios e em origem familiar, da nobreza, etc. Umas coisas assim com as quais muitas lideranças, né, do exército já não eram mais simpatizantes do absolutismo monárquico. Tanta verdade que o próprio general Napoleão Bonaparte, não é, vai, poucos anos depois, tomar o poder. Né? E ele vem de onde, o Napoleão? O Napoleão vem do exército, tá? Vem exatamente dessa casta militar que já não nutria simpatia, nem muito menos fidelidade ao rei Luís XVI. Então a situação realmente fica um tanto quanto fora de controle. O rei, então, o que ele vai fazer? Ele vai lançar uma estratégia, ceder em algumas coisas, fingir negociar e aceitar, mas na verdade, por trás ele vai estar conspirando, certo? Para armar um arapuca aí, uma forma de dar o troco e de restabelecer seus poderes absolutistas. Não vai dar muito certo, não. Mas é isso que ele vai tentar articular por baixo dos panos, que na frente, né, de forma assim escancarada, ele estava fingindo aceitar as mudanças, negociar e ceder. Mas, como eu disse, não era esse o intento do rei. Está aqui o que eu falei, ó. Os deputados decidem
fazer uma nova Constituição. Então surge uma série de mudanças logo de imediato, com as quais o rei teve que partilhar, conviver, aceitar, né? Acatar. Esse é o período que ficou conhecido também na historiografia, quando se analisa a Revolução Francesa, como o Grande Medo. Por que é que esse período é chamado assim, de o Grande Medo? Porque pode-se dizer que até para as lideranças revolucionárias, a coisa fugiu um pouco realmente do controle, na medida em que nos campos, na zona rural, no interior, a França ainda tinha basicamente um regime feudal, quase que um regime feudal, engatinhava num processo de revolução industrial que a Inglaterra já estava meio que adiantada, né? A França ainda não. Então havia ainda tributos feudais e muitos servos tinham invadido, pegando esse exemplo da Bastilha, do que estava acontecendo em Paris, muitos servos adentraram os castelos dos seus senhores, em algumas ocasiões até mataram seus senhores, revogando os títulos de nobreza, rasgando, não é, documentos que os oprimiam na condição de servos, né, tendo que pagar tributos os mais extorsivos possíveis. Então a coisa realmente fugiu um pouco do controle. Muitos nobres fugiam para a Áustria, país vizinho lá da França, da qual a rainha Maria Antonieta era descendente. O pai da Maria Antonieta era o rei da Áustria naquele momento. Muitos nobres, temendo pela sua própria vida, não só pelo seu status, pelo seu patrimônio, mas temendo pela sua própria vida, deixam a França nesse momento com medo e esse episódio é chamado de O Grande Medo. Mas vamos ver aqui as mudanças que surgem de cara com essa nova Constituição, com essa nova tomada de poder agora, com a burguesia dando as cartas no parlamento e o rei tendo que se submeter a essa aliança, entre aspas, né? A essa nova realidade. Olha só, abolição de privilégios feudais, viu que eu disse que os servos no interior, principalmente, se rebelavam contra os seus senhores. A Constituição Civil do Clero, que impôs agora que o primeiro estado também teria que pagar tributos, tal qual como o terceiro. E bens do clero foram, inclusive, apropriados pelo Estado. Tanto que o terceiro ponto é esse. A igreja ficou submissa ao poder político, ao Estado, a quem estivesse representando o Estado naquele momento. Já falei, os bens da igreja confiscados. Gente, a ruptura vai ser tão grande, inclusive com Napoleão. Napoleão vai cortejar a igreja novamente, né, trazê-la para o seu campo ali de conciliação, porque durante a Revolução Francesa a igreja foi praticamente assim escorraçada da França, né? Vai haver até um certo rompimento diplomático da Santa Sé, da cúpula da igreja, com o novo governo francês. O calendário vai ser mudado, são profundas alterações que vão acontecer nos anos seguintes, 1790, 1791, 92. Bom, já falei sobre o Grande Medo e essa gravura dá bem uma ideia do que aconteceu nas regiões interioranas, conforme aqui já mencionado por a gente. E aí, gente, surge um capítulo importante da história da Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que foi isso? Vou explicar. Foi um documento redigido pela burguesia naquele momento empoderada, né, naquele momento dando as cartas lá na França, que supostamente esse documento iria estabelecer novos paradigmas com relação à dignidade humana, com relação à vida humana, com relação ao conceito de cidadania, tá certo? Até aí tudo bem, você pode dizer que foi legal, é muito bonito, o texto, o título. Agora vem a parte não muito agradável, certo? E que, aliás, você não vê isso em toda aula de história, não, tá? Não puxando muito a brasa para a minha sardinha aqui, mas aqui a gente fala as coisas concretas como de fato elas são. Isso é uma hipocrisia. Documento hipócrita, porque ele tratava de benefícios no que tange à cidadania, no que tange à proteção humana,
somente, quase que exclusivamente para a burguesia. Um documento feito pela burguesia para a burguesia, tá? De maneira que, ó, protegia a propriedade privada, falava muito na questão da meritocracia, né, de se não ter a ascensão segundo critérios de origem familiar. Tudo bem, mas quem tinha condição de brigar meritocraticamente? O que é isso? De forma a conseguir a ascensão social pelas suas próprias capacidades, né? Pelo seu próprio intelecto, pelo seu próprio desenvolvimento e desempenho. Quem é que tinha condição de performar, de desempenhar, de se capacitar, né, para tais cargos públicos? Quem é que tinha condição? A burguesia, né? Tinha dinheiro para isso. O camponês não era beneficiado com isso. Jamais conseguiria alçar um voo tão alto. Os negros nas colônias francesas, ninguém tocou no assunto de libertá-los. No Haiti, por exemplo. Isso vai acontecer, mas com os jacobinos no poder, que eram revolucionários mais exaltados, mais radicais. Eu diria a você, mais à esquerda, certo? E, enfim, como veremos em alguns pontos que eu trago aqui, a própria burguesia fez esse documento para beneficiar a ela própria, a ela mesma. Por isso que eu chamo de um documento hipócrita, porque quando a gente fala de universal, a declaração universal, universal é para todos. Mas quem era beneficiado com esse documento não eram todos, não é? Como já falei. Dos direitos do homem e do cidadão, o homem no sentido de ser humano, então é muito abrangente, né? Mas a gente sabe que só a burguesia, conforme estou explicando aqui para vocês, se beneficiou dos tratados colocados aí nesse documento. Olha só que eu vou fazer uma leitura bem rápida. O artigo 6º, no artigo 11º, no artigo 13º, está escrito assim: a lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de participar. Só que nem todo mundo era considerado cidadão. É aí onde está. A restrição ao cidadão restringia também o número de pessoas que estaria inclusa aí dentro dos benefícios concedidos por essa lei. A livre comunicação de pensamento e opiniões. Isso aqui é para beneficiar a própria burguesia, que contestando o absolutismo do rei, ou os arbítrios do rei, ou seu autoritarismo, era muitas vezes penalizada, não é? E agora poderia livremente fazer os seus discursos, os seus golpes, as suas tramóias, as suas articulações, sem temer a represália estatal em torno disso. E, por último, para manter a força pública e para as despesas da administração, é indispensável a contribuição comum. Quer dizer, todos têm que pagar impostos. Por que, que a burguesia está fazendo isso? Porque ela sabia que nem o clero, nem a nobreza pagavam. Então, ela queria que a despesa do Estado ficasse também por conta dessas camadas e não somente em cima dela, que, aliás, descontava era no pequeno, era no consumidor, era no camponês, era no empregado, no funcionário, no povo, na massa. Você quer ver um exemplo? Então, se você pega um comerciante hoje que tem uma carga tributária pesada, né, para arcar, tributos estaduais, impostos federais, o que, que ele faz via de regra? Ele, muitas vezes, vai embutir o custo com essa carga tributária no preço do produto que ele negocia. De maneira que quem acaba realmente dançando de gaiato e pagando esses custos não é o burguês propriamente, e sim nós consumidores, na medida em que pagamos produtos mais caros em função dessa carga tributária. Não sai do bolso do burguês, sai do bolso do povo. É mais ou menos isso aqui na Revolução Francesa. Não foi diferente, ela não queria passar sozinha aí nessa questão de pagar os impostos, sustentar o Estado, se bem que ela descontava era no povo, e colocou no bolo aí também o primeiro e o segundo Estado, ou seja, o clero e a nobreza. E por último tem aqui, ó, a lei é a expressão da vontade geral, defesa da liberdade de expressão, pagamento de impostos para todos. O resumo, né? Tudo beneficiando, tudo confluindo e tudo direcionado somente para os interesses da burguesia. Bom, surge em 1791 a primeira Constituição. É revogado as leis anteriores que davam poder absoluto ao rei, etc. O direito de, se ele quisesse convocar os Estados Gerais, se ele não quisesse,
não precisava fazê-lo. Agora não, a coisa realmente mudou de figura. Foi instituída uma monarquia constitucional, nos moldes da monarquia inglesa, onde o rei reina, mas não governa. Ele até reina, ele está no trono, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro, que é escolhido pelo parlamento. E quem é que compõe o parlamento? Quem compõe o parlamento é o pobre, é a massa, são os escravizados, são os servos, são os trabalhadores, é o proletariado, é o campesinato? Não. Quem compõe o parlamento é a burguesia. Então, quem governa é a burguesia. Tranquilo? Simples de entender, né? Infelizmente. Aí, quando você transporta para os dias de hoje, o que é que mudou? Nada. Absolutamente nada nesse sentido. A burguesia continua dando as cartas. Divisão dos poderes numa clara influência do iluminismo. Aliás, um grande nome do iluminismo foi também um personagem importante na Revolução Francesa. O grande, né, o possante Jean-Jacques Rousseau, ok? Mas a divisão dos poderes é uma ideia do Barão de Montesquieu. O voto censitário. Olha como a burguesia se protege, gente. Olha só como a burguesia blinda a ela mesma. O que é o voto censitário? É um voto por critério de renda. Tem direito a votar aquele que consegue comprovar determinado patrimônio, determinada renda. Se você não preenche esse requisito, você está fora. Você não pode votar, você também não pode ser votado. Nesse caso, ser um candidato. Então, a burguesia escolhe a ela mesma como a única camada capaz de participar do jogo eletivo. Bom assim, né? Bom para a burguesia, bom para o sistema, né? Obviamente. Manutenção da escravidão nas colônias, como eu disse, cadê a declaração, cadê a validade, cadê a aplicabilidade da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? Cadê? Proibição de greves e associação de trabalhadores. Quer maior proteção para a burguesia, para o comerciante, para o industrial, do que você, do empresário, do que você proibir greve? Qual é o patrão que quer ver sua empresa paralisada e os funcionários na rua fazendo protesto pedindo aumento? Qual é o patrão que quer uma cena dessa na sua empresa? Nenhum. Então é só colocar na lei que está proibido fazer esse tipo de manifestação e aí está tudo certo, a gente não vai ter esse problema aqui, diziam os poderosos, a burguesia, entre eles mesmos, né? Você está percebendo, pessoal? O movimento burguês, um movimento de blindagem, de proteção, de ascensão e de empoderamento para eles próprios, feitos por eles, para eles, ok? E aqui a gente segue, ó. Bom, aí vem, quando vocês se deparam com as expressões esquerda e direita, isso no campo político, aí vem uma explicação que cabe realmente agora a gente dissecar para vocês. Esquerda e direita. De onde vem isso? Os partidos de direita são considerados ortodoxos. Eu vou explicar o que é isso. São considerados conservadores. Os partidos de esquerda, ao contrário, são considerados mais progressistas, populares, em alguns casos até revolucionários. Certo? Bom, ser de direita ou ser conservador, ser ortodoxo, significa dizer ser partidário do sistema, ser apoiador da manutenção do sistema, da coisa como ela está, sem grandes alterações. Quem está por cima, fica em cima, politicamente falando, economicamente falando. Quem está por baixo, fica aí. Quem é intermediário, que por aí permaneça. Não vamos mudar muita coisa, não. É desse jeito, vamos manter. Está indo bem, vamos deixar assim. Então, os partidos de direita, em sua gênese, né, em seu núcleo, partilham dessa ideia: o conservadorismo, a ortodoxia. Agora, os partidos de esquerda.
Aí não. Aí é progressista. Aí você quer alterações. Você está embaixo? É contestação. Está por baixo? Política e economicamente falando? Por que você está por baixo? É justo? O que a gente pode fazer para melhorar, para ascender? Quem está em cima? Está no controle, né? Tá bom aí? Tá gostando? É justo você estar fazendo isso? Você está aí? Tem condição de mais gente estar aí ou só é para vocês estarem? Tem condição da gente aumentar é, 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 esse topo ou é exclusivamente para vocês? Como é que é a coisa? Então veja que a esquerda ela propõe essa bandeira mais de mudança, né, de alterações no sistema. E isso de onde vem? Vem da França, vem da Revolução Francesa, vem desse assunto que a gente está trabalhando. Por quê? Porque no parlamento você tinha os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, como você vê nessa lâmina, era a parte da burguesia, da alta elite, junto até com elementos da nobreza, do clero, que queria a manutenção das coisas do jeito que estava. Tá, beleza, olha, não vamos botar o povo na jogada, não vamos incluir as massas. As massas é só para a gente manobrar, é só para a gente controlar, é só para a gente usar, para a gente enriquecer e conseguir o que a gente quer. Mas empoderar as massas, não. Colocá-las no jogo eletivo, não. Conceder direitos a eles, não. Pensavam de forma da direita, conservadora, etc. Já os jacobinos tinham um pensamento à esquerda, progressista, revolucionário. Eles queriam mudanças totais. Eles queriam alteração nesse quadro, libertação dos escravos, extensão da cidadania para mais gente, né? Gente do povo, das camadas economicamente inferiores, queriam mudanças mais profundas. Então é por isso que se convencionou chamar de direita e esquerda, a gente usa essas expressões até hoje, os partidos mais conservadores e os partidos que defendem alterações e mudanças mais profundas. Está vendo como a ligação da história com o mundo atual, ela é uma ligação muito próxima, só depende da gente entender as coisas, porque nós vamos compreender as origens, né? E de onde surgiram muitas vezes expressões e situações, instituições que hoje fazem parte do nosso dia a dia. A história responde de onde vem, qual é a origem e por que as coisas são assim. Ainda tem a planície. A planície, gente, o próprio nome já diz, são pessoas do centro, tá? É interessante dizer que hoje em dia a gente tem isso também, tá? Tem um grupo no Congresso Nacional que é apelidado de Centrão, certo? Porque eles ora estão mais à esquerda, ora estão mais à direita, conforme seus interesses, conforme o governo que esteja naquele momento, né? Então é gente que não tem uma definição ideológica assim cristalina, enraizada, propriamente definida, mas sim estão ao sabor dos ventos, né? De acordo com a maré, de acordo com o governo que está naquele momento, de acordo com os ganhos que eles vão ter. Na França, tinha também isso, na Revolução Francesa, é exatamente a origem dessas expressões que nós utilizamos, repito, na política até os dias de hoje. Tá legal? Bom, então, pensando nisso, quem é que está no controle da França nesse momento da Revolução? Quem é que está? Quem é que está no controle são os girondinos, ou seja, a direita, a alta burguesia, conservadores, etc. Tá certo? Mas por pouco tempo, porque os jacobinos vão tomar o poder numa determinada situação que a gente vai analisar daqui a pouquinho. Olha só. Bom, eu já havia inclusive falado sobre esse ponto, do grande medo, né? Quando os nobres começam a abandonar a França. E aí, gente, vem o grande episódio, um episódio que é um misto de cômico, quer dizer, engraçado, com trágico, né? A tentativa do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta de fugir para a Áustria, na calada da noite. Pessoal, a gente está vendo que o absolutismo ele não estava mais vigorando na França nesse momento, 1791, 2 anos depois da queda da Bastilha.
o rei sendo forçado a concordar com uma série de medidas que restringiam o seu poder e que tornava ele rei um fantoche, uma figura, uma marionete ali, né? Uma figura decorativa. Eu disse que ele fingia aceitar, colaborar, acatar, mas que, na verdade, por baixo dos panos, ele estava conspirando uma forma de retaliar, quer dizer, de revidar, né? E essa forma foi se juntar com o sogro dele na Áustria para reunir um exército contra-revolucionário, invadir a França, prender, não é, esses revoltosos e restituir os seus poderes absolutistas. Só que primeiro ele precisava chegar até a Áustria, né? Então, na calada da noite, se disfarçam e numa carruagem não tão real, não tão pomposa, chamativa, né, luxuosa, eles tentam fazer essa viagem até a fronteira da Áustria para atravessar a fronteira, só que próximo, o dia amanhecendo, próximo da fronteira da Áustria, eles se deparam com a guarnição do exército, uma espécie de uma blitz, né? E todo mundo ali vistoriando a carruagem, os ocupantes, e acham estranho aquela figura com roupas simples, que ele estava disfarçado, mas anéis nos dedos, colares, joias, aquelas coisas ali que não combinavam muito com os trajes simples. E chamando os oficiais ali para averiguar a situação, constatam tratar-se do rei Luís XVI. Tentando fugir, ele é capturado, ele é levado de volta para Paris numa condição assim já meio que de traidor. Ele até vai ser mantido mais algum tempo no trono, mas por conta dessa tentativa aí de conspirar, de trair, não é, o governo estabelecido naquele momento, ele vai ser condenado junto com sua esposa, a rainha Maria Antonieta, serão condenados à morte na guilhotina. Aliás, pessoal, a guilhotina é interessante que surgiu exatamente de um médico chamado Dr. Guilhotin. Guilhotina era uma máquina de matar gente. Uma lâmina extremamente afiada e pesada e grande. Ela descia de uma altura considerável, né, ganhando velocidade, e ela cortava a cabeça do réu, que havia sido condenado àquela pena capital, à morte, proporcionando ali uma morte considerada piedosa, né, por ser rápida, tá? Cerca de, no máximo, 10 segundos, o corpo ainda reagia ali de alguma forma, meio que instintivamente, né? As reações nervosas do nosso sistema nervoso central ainda comandava ali algum tipo de ação por, no máximo, 10 segundos, e em seguida a pessoa já desfalecia, já estava realmente morta. Enquanto que na forca, levavam, às vezes, muitos minutos para que a traqueia realmente fosse esmagada consequentemente, houvesse a morte, né, o desfalecimento total ali da pessoa. Dava trabalho, não era tão simples, não era tão fácil. Então, a guilhotina era encarada até como uma espécie de morte piedosa nesse sentido. E ambos, Maria Antonieta e Luís XVI, foram decapitados, né? Isso tinha acontecido não com a guilhotina, mas com a forca, 100 anos antes, lá na Inglaterra, né, na Revolução Inglesa, que também foi uma revolução burguesa, mesmo caráter, da mesma essência. Né? A França agora está repetindo isso 100 anos depois. Bom, aí está aqui, ó, França é invadida por países absolutistas, formou-se uma conspiração, a gente já está chegando no final da nossa aula para fechar, e vamos deixar a outra parte para ver no outro momento. Formou-se uma conspiração de países conservadores, de países vizinhos absolutistas, como a Prússia, como a Rússia, como a Áustria, para exatamente invadir a França e acabar com esse movimento revolucionário, porque eles temiam que isso se espalhasse pela Europa e de repente chegasse aos seus países. Esses monarcas estariam também ameaçados se essa moda pegasse, né, digamos assim. Então era importante arrancar esse mal pela raiz. Por isso a França foi invadida e os girondinos agora tinham que organizar essa defesa, né? E aí, dentro desse jogo, desse fortalecimento do exército,
porque era muito importante, as conquistas militares contra esses inimigos, emerge a figura do general proeminente de muitas conquistas militares, o Napoleão Bonaparte, que é um personagem importante que a gente vai tratar um pouco mais adiante. É, inclusive, pelo insucesso de algumas dessas campanhas militares, dessa impossibilidade de manter as fronteiras da França guarnecidas, protegidas contra esses países vizinhos que queriam adentrar e acabar com o processo revolucionário, é meio que por uma incompetência de manter as fronteiras livres e protegidas contra esses inimigos, que os girondinos também perdem o poder, possibilitando a ascensão da esquerda dos jacobinos. Está aqui, ó, o Exército Popular Comuna Insurreicional de Paris, liderado pelos jacobinos, obtém esse sucesso militar e vai ascender o poder, mas isso a gente vai falar depois, em uma outra aula. Por hora, a gente encerra e depois na aula 3, a gente dá sequência para ver o que vai acontecer lá na França, mormente em Paris, durante esses anos agitados da Revolução Francesa, já no ano de 1792. Muita leitura, pesquisa, certo? E resolução de questões. Atente para assistir a aula 1, conectada com a aula 2 e aguarde a aula 3. Um abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!